Imagina a seguinte situação. Um engenheiro genial, na casa dos seus 20 e poucos anos, senta-se, escreve um livro relativamente curto e declara com absoluta confiança que acaba de resolver absolutamente todos os problemas fundamentais da filosofia humana. E a parte mais surpreendente dessa audácia toda, não é? O mundo acadêmico concorda plenamente com ele. Exatamente. Satisfeito com o que ele considerou o encerramento do pensamento filosófico, ele simplesmente abandona a universidade, doa uma fortuna incalculável e vai trabalhar como jardineiro e professor primário em aldeias remotas. Uma mudança de vida radical, sem dúvida. Mas a história ganha contornos épicos. Décadas depois, esse mesmo homem volta, olha para sua obra-prima, que havia se tornado o pilar do pensamento moderno, e decide implodi-la, tijolo por tijolo. Ele cria, assim, uma segunda teoria que revolucionaria a compreensão humana pela segunda vez. É um caso único, de fato. Neste nosso mergulho profundo de hoje, nós reunimos uma pilha imensa de artigos acadêmicos, anotações históricas, biografias e análises textuais sobre a mente de Ludwig Wittgenstein. A nossa missão aqui é mapear a sua obra monumental, as investigações filosóficas e entender como ela reconfigura tudo, absolutamente tudo o que achávamos que sabíamos sobre o pensamento. O peso das ideias que vamos dissecar aqui não pode ser subestimado por quem nos ouve, porque este não é apenas um livro sobre palavras, sabe? Ou sobre regras gramaticais ou linguística pura. Trata-se de uma obra sobre o mecanismo da própria realidade. Nossa, da realidade em si. Sim, exatamente. O autor demonstra como o mundo que habitamos é construído, moldado e, de forma alarmante, distorcido pela maneira como falamos. É um trabalho sísmico, um trabalho que nos obriga a abandonar preconceitos extremamente enraizados sobre como a inteligência humana funciona e sobre como nos relacionamos com a verdade. Certo, vamos desempacotar isso. Para que o impacto dessa destruição toda faça sentido, nós precisamos primeiro entender a imponência da construção. A vida cinematográfica desse autor já é, por si só, uma narrativa fascinante. Com certeza. As fontes que compilamos apontam que estamos falando de um homem criado em um dos lares mais absurdamente ricos de toda a Europa. A origem dele em Viena ajuda muito a explicar a sua mente. Ele cresceu no seio de uma família incrivelmente abastada que sustentava o primeiro grande cartel do aço na Áustria. O ambiente cultural era de uma densidade assombrosa. Assombrosa em que nível, exatamente? Para dar um vislumbre, Johannes Brahms tocava piano na sala de estar da família deles. Gustav Klimt pintava retratos das irmãs dele. Isso é surreal. Mas o jovem Ludwig não parecia destinado aos debates filosóficos em um primeiro momento. O seu fascínio inicial era brutalmente prático. Ele estudou engenharia mecânica e aeronáutica. Ah, então ele era da área de exatas. Totalmente. Ele passou anos obcecado em projetar hélices matemáticas e motores a jato, buscando a precisão absoluta das máquinas. O que as fontes revelam é que foi precisamente essa mente de engenheiro, sabe? Essa mente obcecada por exatidão, por linhas puras e pela aerodinâmica matemática, que acabou esbarrando nos fundamentos lógicos da matemática. Exato. E isso nos leva àquele encontro famoso. Sim, o encontro em Cambridge, no ano de 1912, com o titã da filosofia da época, Bertrand Russell. Um encontro que, sem exagero, alterou a rota intelectual do século XX. O jovem autor, após um curto período letivo, seguiu Russell até os seus aposentos e fez uma pergunta de uma franqueza cortante. Ele questionou, o senhor poderia me dizer se sou um completo idiota ou um gênio? É uma autoconfiança e uma dúvida muito singulares, não é? Demais. E ele justificou a pergunta afirmando que, se fosse um idiota, voltaria a desenhar hélices aeronáuticas. Mas se fosse um gênio, se dedicaria à filosofia. E o que o Russell respondeu para ele? Russell ficou intrigado, claro, e pediu que o jovem escrevesse um ensaio durante as férias. Ao ler apenas as primeiras frases do que ele entregou meses depois,
Russell sentenciou de forma categórica que você não deve se tornar um aeronauta. Incrível! Essa mente brilhante e fervilhante é então lançada no pior cenário imaginável, que são as trincheiras da Primeira Guerra Mundial. E é lá, no meio da lama, do caos, do frio extremo e da constante ameaça de artilharia pesada, que ele redige a sua primeira grande obra, o Tractatus Lógico-Filosóficos. E é aqui que encontramos o que os estudiosos classificam como o primeiro Wittgenstein. A tese central do livro é de uma elegância quase assustadora. Ele propõe a teoria da figuração da linguagem. Figuração da linguagem, como assim? Em resumo, ele diz que a linguagem é uma imagem fotográfica. É um espelho estritamente lógico da realidade. A sua proposição inicial dita que o mundo é tudo o que ocorre. Mas como isso funcionava na mecânica da mente, segundo ele? Na concepção desse jovem autor, a linguagem e o mundo compartilham a mesmíssima estrutura lógica. Funciona como um mecanismo de espelhamento exato. Uma frase só tem sentido se ela consegue pintar uma imagem de um estado de coisas factível no mundo real. Então as palavras são como peças que representam objetos reais? Perfeito. Pense na engrenagem disso. Um nome na frase representa um objeto físico. Outro nome representa outro objeto físico. A maneira como esses nomes se ligam gramaticalmente na frase precisa espelhar exatamente a maneira como esses objetos estão ligados na realidade física. Faz sentido para uma mente de engenheiro. Exatamente. Se a frase figura algo que é logicamente possível no mundo, ela possui sentido. Se figura o que realmente acontece de fato, ela é verdadeira. Tudo se resumia a descrever fatos lógicos. Sabe, eu gosto de pensar nessa teoria usando a analogia de uma planta baixa, de um arquiteto, ou um mapa extremamente detalhado de uma cidade. O mapa só funciona porque existe uma relação geométrica rigorosa, uma correspondência inquebrável entre as linhas desenhadas no papel e as ruas de asfalto lá fora. É uma excelente analogia. Se o mapa mostra uma avenida onde na realidade há apenas um penhasco, essa parte do mapa está errada. Mas o ponto crucial do Tractatus é o seguinte: e se o arquiteto desenha uma linha que não se refere a absolutamente nada no mundo físico? Nem a uma rua, nem a um rio, nem a uma montanha. Essa é a grande questão que ele levanta. Sim, porque no sistema rigoroso do primeiro Wittgenstein, essa linha não é apenas um erro. Ela é um absurdo. Ela simplesmente não faz sentido. E foi por isso que ele chegou àquela conclusão implacável. Aquilo de que não se pode falar de forma exata e científica escapa ao mapa. Como os valores morais, a ética, a estética, o místico, o sentido profundo da vida. Exato. Logo, a instrução final dele foi aquela famosa frase: o que não se pode falar, deve se calar. Essa foi uma conclusão de uma austeridade total. Ele construiu uma estrutura onde acreditava ter contido, resolvido e aprisionado toda a filosofia possível dentro de uma espécie de régua perfeita. Uma régua inquebrável, feita de lógica pura. Uma régua muito ambiciosa, diga-se de passagem. Com certeza. E, possuindo uma coerência rara, ele aplicou a teoria à própria vida. Como mencionamos antes, ele abandonou a vida acadêmica, ele doou a sua fatia de uma das maiores fortunas da Europa para os irmãos. Espera, ele doou tudo? Por quê? Porque ele estava convencido de que o conforto financeiro corromperia a mente filosófica dele. Em seguida, foi lecionar para crianças camponesas nas montanhas da Áustria. Mas a vida humana tem o péssimo hábito de não respeitar réguas perfeitas, não é? Mapas lógicos intocáveis não sobrevivem à prática. A vida é suja, imprevisível, cheia de falhas de comunicação, de ambiguidades e de emoções transbordantes. Exatamente. O laboratório mental é muito diferente da sala de aula real. Aquela régua perfeita, que funcionava tão bem nas trincheiras e nos cálculos matemáticos, começou a se estilhaçar ao tentar medir a aspereza da sala de aula, o choro das crianças e a experiência humana nua e crua. O que é fascinante aqui é o impacto psicológico e intelectual desse choque de realidade. Essa fricção com o cotidiano transformou o autor no seu próprio e mais letal antagonista. Ele virou o maior crítico de si mesmo.
Sim. No final da década de 1920, ele acaba retornando a Cambridge, convencido de que havia cometido um erro colossal. E ao longo das décadas seguintes, em anotações que culminariam na publicação póstuma das investigações filosóficas, ele engendra a sua segunda revolução intelectual. A fase das investigações. Isso. Ele entende que a sua obra anterior era vítima de uma profunda ilusão dogmática. A linguagem humana não é, e nunca foi, um espelho matemático do mundo real. É nesse ponto que as fontes nos guiam para a era dos famosos jogos de linguagem. A mudança radical nas investigações filosóficas ocorre quando ele propõe o seguinte: a humanidade precisa parar de procurar o significado oculto e essencial das palavras em dicionários puramente lógicos. Uma ruptura total com o que ele pensava antes. Exato. O significado de uma palavra não é o objeto físico para o qual ela aponta. O significado de uma palavra é pura e simplesmente o seu uso na vida prática. A mudança de paradigma é monumental. Ele descarta a metáfora do mapa e do espelho que você mencionou bem e adota a metáfora da caixa de ferramentas. Caixa de ferramentas? Como assim? Ao olharmos para dentro de uma caixa de ferramentas, encontramos instrumentos com funções radicalmente díspares. Há um martelo pesado, uma chave de fenda fina, um serrote, um frasco de cola, uma fita métrica. Cada um faz uma coisa completamente diferente. Um erro primário de categorização achar que todas essas ferramentas servem para a mesma coisa, só porque todas estão guardadas na mesma caixa e a maioria possui um cabo de madeira. Da mesma forma, Wittgenstein argumenta que é um delírio filosófico acreditar que todas as palavras servem apenas para descrever estados de coisas. Claro. As palavras operam de maneiras infinitas. Uma palavra serve para consolar uma pessoa em luto, para dar ordens a um soldado, para contar uma piada, formular uma dúvida ou para seduzir alguém. Perfeito. Lendo as fontes, nos deparamos com um exemplo que é central na obra. É o exemplo do construtor e do seu ajudante. O cenário é um canteiro de obras incipiente. O construtor grita para o seu ajudante: "Lajota!" Sim, eu li sobre isso. E confesso que, ao ler pela primeira vez, a simplicidade do exemplo esconde o seu peso. Por que exatamente esse grito destrói a teoria antiga de que a linguagem é um mapa? Porque esse pequeno cenário explica o mecanismo real da linguagem em funcionamento. Pense na sua analogia inicial do mapa. O jovem Wittgenstein diria que a palavra lajota, dita no canteiro de obras, precisa pintar a imagem de um bloco de cerâmica no mundo físico para ter sentido. Certo. Descrever o objeto. Mas o segundo Wittgenstein percebe que, quando o construtor grita lajota, ele não está fazendo uma descrição geométrica ou científica da composição química de um bloco para o ajudante. Ele está acionando uma alavanca prática. É um comando de ação. Ah, o ajudante reage pegando a lajota e entregando a ele. Exatamente. A palavra não é uma moldura de um quadro. Ela é uma engrenagem girando dentro de uma atividade prática, de um ofício. É o que o autor batizou de uma forma de vida. Eu entendo a mecânica da alavanca, mas sinto que preciso fazer o papel de advogada do diabo aqui. Em nome de todos nós que estamos tentando processar essa virada. Vá em frente. Se tudo na comunicação é apenas um jogo flexível, se toda palavra é apenas uma ferramenta cujo uso muda aleatoriamente dependendo do momento, do contexto ou de quem a empunha, como é que a comunicação não entra em colapso total? É uma objeção muito justa. Porque a mente humana não exige, estruturalmente, que uma palavra tenha uma definição estrita, imutável e universal para que as pessoas consigam cruzar a rua e se entender minimamente. Se não há uma base sólida e fixa, a sociedade inteira não viraria um caos ininteligível. Se conectarmos isso ao panorama geral do pensamento ocidental, veremos que a angústia por trás da sua objeção é o mesmíssimo fantasma que assombra os filósofos desde a Grécia Antiga. Desde Platão. Exatamente. Nós fomos condicionados, desde Platão e Sócrates, a acreditar piamente que, por trás de cada palavra do nosso vocabulário, existe uma essência pura, uma definição oculta e invariável que abarca todos os casos perfeitos. Sem essa essência, temíamos o colapso. E como ele responde a esse medo do colapso? Wittgenstein responde a seu desafio
pulverizando essa busca obsessiva. Ele não nega que nos entendemos perfeitamente bem. Ele apenas diz que a maneira como nos entendemos não passa por definições estritas. Ele nos convida a observar como a cognição realmente opera no dia a dia, e não como ela deveria operar em uma teoria de laboratório. E a forma brilhante como as fontes ilustram essa desconstrução é através do estudo exaustivo da própria palavra, jogo. Sim, a escolha dessa palavra não é acidental. Ela é o golpe de misericórdia nas definições essenciais. Ele nos desafia com um experimento de observação. Pense em tudo que a humanidade classifica como jogo. Jogos de tabuleiro, jogos de cartas. Isso. Jogos de tabuleiro intricados, jogos de cartas em cassinos, esportes coletivos violentos, jogos olímpicos de puro atletismo e até a brincadeira de faz de conta de uma criança solitária no quarto. O desafio é tentar encontrar uma única característica, um único fio condutor, uma essência que atravesse e esteja presente em absolutamente todos esses exemplos, sem exceção. E se tentarmos aplicar características comuns, nós vemos a teoria das essências ruir. A competição. Bom, no tênis, sim, há um vencedor e um perdedor. Mas quando a criança joga a bola contra a parede sozinha, apenas pelo prazer do movimento, não há competição. Nem sempre há vencedores. Há necessidade de habilidade e treino árduo. No xadrez, certamente. Mas e no jogo de roleta ou no jogo da velha, onde a sorte ou a repetição governam? Há sequer o elemento da diversão e do relaxamento? Diversão, nem sempre, né? Qualquer pessoa que já observou jogadores profissionais de esportes ou enxadristas em um campeonato mundial sabe que eles terminam as partidas mentalmente exaustos. Eles saem suando sem esboçar um único sorriso durante horas. A diversão não é uma essência universal do jogo. O desdobramento dessa observação é libertador, embora cause vertigem conceitual de início. A verdade inegável é que não há uma essência única. Então, o que nos une na compreensão da palavra? O que existe quando espalhamos todos esses exemplos sobre a mesa e os observamos de cima é uma rede vasta e complexa de semelhanças que se cruzam, se sobrepõem e desaparecem continuamente. São semelhanças de detalhe aqui, semelhanças de estrutura acolá. O autor batizou essa rede fluida de parentescos de um ar de família. Seguinte cena. Ao olharmos para uma fotografia antiga de uma grande reunião familiar de domingo, com uns 30 parentes espremidos na imagem, nós reparamos em padrões. Padrões físicos, claro. Sim. A prima tem o formato exato do queixo da tia, o irmão mais velho exibe o sorriso torto do avô, a irmã mais nova compartilha a cor pálida dos olhos da mãe. Se procurarmos meticulosamente, não encontraremos um único traço físico, nem sequer um formato de orelha ou cor de cabelo que seja compartilhado por absolutamente todos os 30 membros da foto naquela foto. A essência genética única não está visível ali de forma universal. Uma analogia perfeita para a linguagem. E, no entanto, ao olhar para a imagem como um todo, ninguém tem a menor dúvida de que todos pertencem à mesma linhagem. A linguagem humana respira, evolui e se sustenta dessa forma orgânica e emaranhada. Não precisamos de fórmulas matemáticas. Exato. Ninguém precisa memorizar fórmulas gramaticais ou limites lógicos estritos para saber usar a palavra jogo. O ser humano capta esse ar de família pelo simples fato de conviver e interagir com os outros. A gravidade dessa constatação é que ela desloca o eixo de gravidade de toda a filosofia da mente. O significado não está trancafiado em um mundo etéreo das ideias, intocável, e também não reside nas estruturas neurobiológicas de um cérebro operando no vácuo. Onde ele reside, então? O significado é eminentemente público, é social, é dinâmico. Ele nasce e se sustenta no tráfego caótico da vida cotidiana, no chão de fábrica da nossa existência coletiva. Mas essa transição nos empurra de forma inevitável para um território profundamente desconfortável. Se o significado de todas as palavras é social e forjado na comunidade,
O que acontece com a dimensão que consideramos mais sagrada, mais íntima e inviolável dentro da nossa própria cabeça? Há um mundo interior. Sim, o que acontece com os nossos sentimentos secretos, que ninguém mais vê, as nossas dores silenciosas, as angústias que não compartilhamos com ninguém? Isso nos leva à parte mais complexa e densa da nossa análise, que é o famoso argumento contra a linguagem privada. Esse é o ponto onde o livro exige a maior flexibilidade mental do leitor. Wittgenstein lança a seguinte provocação investigativa. Seria concebível a existência de uma linguagem que apenas uma única pessoa pudesse compreender? Uma linguagem só minha. Isso. Uma linguagem totalmente desconectada do mundo exterior, focada em registrar de forma exclusiva as sensações mais íntimas daquele indivíduo, das quais ninguém mais poderia, por definição, ter acesso. O instinto humano grita que sim, afinal. Nós temos diálogos internos, mantemos diários fechados às 7 chaves. Para testar essa intuição, o autor nos propõe no célebre experimento mental do diário. Vamos projetar a seguinte situação. Alguém decide registrar e mapear uma sensação interna altamente específica, algo que só aquela pessoa sente. Há uma palpitação na alma impossível de descrever. O que ela faz, então? Para manter o rigor, toda vez que essa sensação indescritível ocorre, a pessoa anota cautelosamente a letra S no seu diário. Ela tenta, através de um esforço monumental de pura atenção e foco mental, amarrar o signo S àquela sensação fugaz, como se estivesse batizando o próprio sentimento em segredo. O desdobramento lógico que o autor faz a seguir demonstra que essa cerimônia é íntima e cognitivamente estéril. Qual é a falha mecânica desse diário? A falta de comprovação externa. Exatamente. A falha é que, para qualquer linguagem funcionar, é necessário haver regras. E uma regra só existe genuinamente se houver a possibilidade concreta de distinguirmos entre acreditar que se está seguindo a regra e realmente estar seguindo a regra. Faz sentido. Para trazer isso para o nosso tempo, imagine alguém tentando inventar um emoji inteiramente novo apenas dentro da própria mente, sem nunca desenhá-lo em uma tela ou mostrá-lo a ninguém. No dia seguinte, essa pessoa tenta visualizar o emoji mentalmente de novo. Como ela pode ter certeza absoluta de que lembrou dos mesmos traços do dia anterior? Ela não tem nenhum parâmetro de conferência, não há tribunal externo para atestar a validade daquela lembrança. Se a memória falhar, ela nunca saberá. O ponto central é exatamente esse. Voltando ao diário. Se no dia seguinte a pessoa escreve S novamente ao sentir uma emoção, que critério ela possui para atestar que é rigorosamente a mesma sensação do dia anterior? Como ela sabe que a memória não a está sabotando? Ela está presa na própria mente. Ela não possui ponto de apoio fora de si mesma. Como diz o texto de forma letal, nesse caso, qualquer coisa que pareça certa, será certa. E se qualquer coisa serve, então o próprio conceito de estar certo ou errado se desintegra. Nossa, é brilhante e assustador ao mesmo tempo. Uma regra precisa, obrigatoriamente, ser passível de correção pública. Se não há correção possível, não há regra. Logo, uma linguagem privada, operando no vácuo da mente individual, é uma impossibilidade mecânica. É um mito conceitual. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque isso levanta uma objeção natural. Se é impossível possuirmos uma linguagem privada para catalogar os nossos próprios abismos interiores, como conseguimos, com tanta naturalidade, expressar algo tão visceral e pessoal quanto a dor física? É a maior dúvida de quem se depara com essa obra. É, porque a intuição nos diz que a palavra dor funciona como uma etiqueta por um objeto misterioso e invisível que mora dentro de nós. As notas da obra trazem a famosa analogia do besouro. O besouro na caixa. Sim. É como se cada ser humano tivesse uma pequena caixa trancada. Todos dizem que tem um besouro dentro de suas respectivas caixas. Ninguém pode olhar dentro da caixa do outro. Só conhecemos o besouro observando o conteúdo da nossa própria caixa. A implicação óbvia é: como podemos ter certeza de que o que chamamos de besouro é a mesma coisa que o outro está vendo? A análise pragmática de Wittgenstein vira essa lente de cabeça para baixo. Ele descarta a metáfora da caixa.
Ele nos convida a observar o processo real, físico, pelo qual adquirimos a linguagem. Como um indivíduo aprende a usar a palavra dor. Como ele explica isso? O texto encontra a resposta na observação do comportamento humano mais rudimentar e primitivo. Visualizemos uma criança pequena caindo no pátio, esfolando o joelho no chão e rompendo em choro copioso. Uma cena muito comum. Sim, mas esse choro não é uma escolha filosófica. É uma expressão instintiva, biológica e não linguística de sofrimento. Quando isso ocorre, os adultos correm em direção à criança. Eles acolhem, cuidam do ferimento e, crucialmente, começam a ensinar exclamações e frases a ela. Eles dizem, machucou, isso dói muito, onde está a dor? Perfeito. Através de repetição e convívio, a criança é pacientemente treinada a substituir o comportamento biológico natural do chorro e do contorcionismo pela expressão verbal moldada pela comunidade. Isso muda a forma como entendemos a nós mesmos. Quando um adulto, anos depois, diz de forma contida, eu estou com uma dor terrível, ele não está consultando um relatório científico interno e descrevendo as propriedades de um objeto oculto no palco isolado de sua mente. Longe disso. A frase "eu sinto dor" é organicamente um comportamento físico. É a extensão civilizada e verbal do choro primal da infância. Ela não aponta para a dor, ela exterioriza e expressa a dor da mesma forma que um gemido faria. Isso aniquila aquela ideia antiga e paranoica de que a mente humana é um cofre blindado e isolado do universo, do qual ninguém pode ter certeza do que tem dentro. A nossa mente não é uma ilha inacessível. O impacto dessa revelação desestabiliza estruturas enormes do pensamento. Derruba aquela paranoia de que a única coisa que realmente existe no universo é a minha própria consciência solitária. Sem dúvida. O que o autor comprova é que até mesmo o vocabulário que utilizamos para investigar e refletir sobre as nossas sensações mais solitárias e inconfessáveis, palavras tão profundas como pensar, sentir, lembrar, angustiar-se, tudo isso só adquiriu algum significado na nossa mente porque nós fomos arduamente treinados a usá-las no espaço público. Enquanto brincávamos, caíamos e vivíamos. Sim, enquanto convivíamos com a humanidade ao nosso redor. A verdadeira estrutura de sustentação da nossa vida interior é a sociedade exterior. É um percurso argumentativo de tirar o fôlego. E isso nos conduz de forma muito orgânica ao clímax estrutural das investigações filosóficas. Todo esse trabalho implacável de desmantelamento, quer dizer, provar que definições perfeitas não existem, demonstrar matematicamente que a linguagem privada é impossível e estabelecer que as palavras são ferramentas de jogos comunitários, tudo isso culmina em um propósito profundamente humano. Não é apenas um jogo de lógica pura mais. Não, de forma alguma. O autor não submeteu as suas próprias teorias ao escrutínio público apenas para erguer mais um tratado acadêmico hermético que acumularia pó ao lado de Kant ou Descartes. Ele não desejava fundar uma nova escola de superteorias inquestionáveis. O objetivo do Wittgenstein maduro é incrivelmente focado e compassivo. Ele tem intenção declarada de nos curar. A concepção do que é a filosofia sofre uma mutação radical nas mãos dele. A filosofia abandona o posto de doutrina ditatorial e assume um papel de atividade terapêutica focada na clareza descritiva. Terapia intelectual, digamos. Exatamente. Ele diagnostica que os gigantescos e paralisantes problemas filosóficos não são grandes mistérios celestiais do universo aguardando por uma resolução científica. Eles são, invariavelmente, patologias do nosso próprio entendimento. São nós cegos que amarramos na nossa inteligência. E o teste é cirúrgico ao apontar quando esses nós surgem. Eles se formam exatamente quando a linguagem sai de férias. Essa expressão é formidável. A linguagem sai de férias. A riqueza dessa metáfora é fenomenal. Na prática, isso significa que a nossa confusão mental se inicia no momento exato em que sequestramos uma palavra que funciona de maneira irretocável no tráfego prático da vida diária. Peguemos como exemplo a palavra tempo. Um ótimo exemplo. Nós usamos a palavra tempo com total facilidade para não perder um voo ou para saber quanto falta para o fim de uma reunião. Mas aí nós arrancamos brutalmente de suas engrenagens de uso contínuo. Nós colocamos a pobre palavra sobre os holofotes de um laboratório mental vazio e começamos a indagar com voz grave.
Mas o que é, afinal de contas, a essência do tempo? E repentinamente nos sentimos completamente paralisados, sugados por um paradoxo que parece insuperável. E a angústia surge porque a ilusão de que existe um segredo esotérico oculto sob a superfície das palavras nos hipnotiza. A genialidade da conclusão de Wittgenstein é afirmar que a filosofia jamais deveria tentar inventar teorias mirabolantes para explicar profundidades que, na verdade, não existem. O ofício da filosofia deve ser a clareza total. Apenas ver as coisas como são. Sim, o método passa a consistir na reunião obstinada de lembretes, empilhando exemplos pragmáticos e rotineiros de como a linguagem de fato opera na rua, até que a ilusão perca o seu poder. Ele chega a definir a atividade filosófica como uma permanente luta contra o enfeitiçamento da nossa inteligência por meio da linguagem. É uma luta contra nós mesmos. Tanta dor de cabeça simplesmente se dissipe no ar. É o ato libertador de mostrar à mosca, como ele brilhantemente metaforiza, a saída do vidro em que ela estava presa se debatendo. O triunfo intelectual definitivo é aquele que nos concede o poder de parar de filosofar sempre que sentirmos necessidade, devolvendo a tranquilidade à mente. A filosofia deixa tudo como está. Essa é a frase dele: a filosofia não altera a realidade, ela apenas arruma as gavetas caóticas do nosso cérebro. E essa arrumação se revela como um monumental convite à libertação. Ao longo desta imersão intelectual de hoje, nós acompanhamos a trajetória de uma mente absolutamente incansável. Iniciamos a jornada com o cérebro de um engenheiro elaborando um mundo de precisão géliba, um universo inorgânico de mapas lógicos onde o silêncio resignado era a única postura possível diante das grandes emoções da vida. Um palácio de gelo, como costumam dizer. Exato. E, com passo a compasso, assistimos a essa mesma mente demolir as paredes daquele palácio de gelo. Vimos o autor nos arrastar de volta para o chão de terra batida, para o trânsito barulhento, para o caos orgânico, vibrante e inescapavelmente coletivo da comunicação humana. O retorno à vida real. Constatar que a arquitetura dos nossos pensamentos mais solitários é forjada no calor das ordens dadas em um canteiro de obras ou no barulho de crianças negociando regras no recreio não diminui a profundidade humana. Pelo contrário, reconhecer que somos costurados uns aos outros através dos jogos de linguagem é um choque de realidade que nos devolve a capacidade de viver sem o peso das definições perfeitas. Sou obrigado a concordar. O que essa obra realiza é arrancar de nossos ombros o peso asfixiante de tentar garimpar uma essência invisível por trás de tudo que existe, nos educando a valorizar e a interagir com a superfície infinitamente rica do mundo e com a intrincada teia de interações que verdadeiramente mantém a sociedade operando. Certo. Nós desbravamos águas filosoficamente turvas e muito desafiadoras hoje, rastreando o colapso de dogmas centenários e testemunhando a emergência de uma maneira totalmente nova de investigar a inteligência humana. E ao finalizarmos a análise das ideias contidas nessas páginas, uma provocação clara ecoa para quem nos ouve. Uma provocação para a nossa realidade fragmentada atual. Qual seria? Da próxima vez que o fervor de um grande embate político dominar o noticiário, ou quando presenciar intelectuais e figuras públicas se engolfinhando em discussões agressivas, ou mesmo ao lidar com um conflito difícil dentro da própria casa, o exercício a ser feito é o seguinte: pause, silencie por um instante a necessidade instintiva de julgar moralmente quem está certo e quem está errado. Concentre-se não no volume dos argumentos, mas nas regras invisíveis que sustentam a fala de cada um. Observar os jogos de linguagem. Exatamente. Seria possível que, na raiz de tanta hostilidade, as pessoas nem sequer estejam discordando sobre os mesmos fatos concretos, mas estejam, na mais profunda cegueira, empenhadas em jogar jogos de linguagem estruturalmente incompatíveis? Será que não estamos testemunhando o absurdo de alguém tentar aplicar com violência as regras meticulosas do xadrez no meio de um jogo de cartas? Acontece o tempo todo. E se o verdadeiro antídoto para os nossos impasses mais dolorosos e ruidosos não passar por gritar a nossa verdade lógica em um tom mais alto,
mas sim em aplicar a humildade terapêutica e investigativa de perguntar qual jogo, afinal de contas, a pessoa do outro lado está desesperadamente tentando jogar. Fica a reflexão para nós.